recebido algumas dúvidas em relação a configurações de OSPF no FortiGate. E para atender esses pedidos, a gente vai focar aqui no vídeo de hoje como que você pode fazer essas configurações de OSPF no seu FortiGate através de um túnel VPN. Então, fica comigo até o final, que o vídeo de hoje está muito da hora. Para o nosso laboratório de hoje, vamos demonstrar aqui no IVNG um cenário bastante comum em ambientes corporativos, onde a gente tem, por exemplo, conexões entre uma matriz e uma filial. Vamos pensar no seguinte cenário que a gente tem a cafeteria do morcego, por exemplo. A cafeteria do morcego tem uma matriz, onde a gente vai instalar lá na matriz um firewall FortiGate, e por enquanto, como a gente está pequenininho ainda, chegando de pouquinho a pouquinho, a gente abriu apenas uma filial. Então, nesse cenário que vamos demonstrar no vídeo de hoje, a gente tem dois firewalls, onde a gente vai conectar esses dois firewalls através da internet, de modo que os serviços que rodam aqui na matriz, como por exemplo, serviços de estoque, serviços financeiros, etc., sejam consumidos pelo pessoal que está lá na filial. Então, por exemplo, se o estoque de café lá da cafeteria do morcego da filial estiver acabando, é de se esperar que o nosso sistema aqui da cafeteria avise o sistema central que está lá na matriz que o café está acabando, de modo que a gente consiga planejar um próximo envio para aquela filial. Então esse é um cenário bastante comum no meio corporativo, onde a gente tem conexões entre matriz e filiais pela internet, e a gente vai fazer essa conexão através de túneis IPsec. A gente já demonstrou um pouquinho desse cenário nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, porém nesse vídeo aqui a gente vai um pouquinho além. Por exemplo, é muito comum as empresas sempre pensarem no seu crescimento, e por isso nós, engenheiros, administradores de rede, a gente sempre tem que planejar a rede de modo que a rede sempre cresça, que ela esteja preparada para o seu crescimento. É o mesmo conceito que chamamos de escalabilidade. E dependendo do cenário, é muito comum a gente fazer essas interconexões aqui entre matriz e filial através desse túnel IPsec, utilizando o roteamento estático. Porém, nesse vídeo de hoje aqui, como a gente mencionou lá no início, vamos demonstrar como fazer essa configuração através de OSPF, de modo que se você tiver um número um pouquinho maior de filiais, como por exemplo 2, 3, 4, 5, enfim, um número um pouquinho maior, você já começa a rodar aí um protocolo dinâmico, que é o OSPF, para facilitar a nossa vida e também trazer aqui essa demonstração para você poder fazer essa configuração no ambiente que você estiver planejando dentro da sua empresa ou mesmo em algum projeto para algum cliente. Então agora, como a gente já sabe como que a gente quer fazer o laboratório de hoje, vamos entender um pouquinho mais sobre as nuances desse laboratório. Nesses dois firewalls aqui na matriz, a gente tem na rede LAN do nosso firewall, onde estão os serviços que vão ser consumidos pela filial dentro da rede 10.10.00/24. Já do ponto de vista da filial A, a gente tem a rede 92.68.10.0/24. Então o nosso principal objetivo aqui é estabelecer essa VPN, que nesse laboratório ela já está fechada, e eu vou deixar todas as configurações aqui na descrição para que você possa baixar e utilizar no seu IVI também. Então a VPN está fechada, porém ao invés de a gente fazer através do roteamento estático, vamos aprender aqui como você habilita o OSPF dentro dessa topologia, de modo a tornar ela cada vez mais escalável. Existe um próximo passo ainda que não seria utilizar o OSPF, mas a gente não vai mencionar aqui no vídeo de hoje. Então bora dar uma olhada primeiramente no firewall da filial. Se vocês darem uma olhada aqui no firewall da filial, ele já está aqui com as interfaces configuradas de roteamento de internet. Então a gente tem a rede aqui, a rede 100.100.00/30, que é a rede demonstrada aqui, que é o link de internet da filial A. E na rede LAN da nossa filial a gente tem o 92.168.10.0/24. Se a gente estender aqui o link de internet, vocês vão ver que a nossa VPN está operacional, porque eu já deixei pronta para facilitar aqui o nosso laboratório. Então a VPN entre a matriz e a filial está ok. A
a gente então vai apenas se preocupar em como que a gente vai habilitar esse OSPF dentro da nossa rede, de modo a fazer a comunicação entre a rede 10 e a rede 192.168. Vamos dar uma olhadinha apenas no firewall da matriz para vocês verem que a gente tem o mesmo cenário. Exemplo aqui, se a gente entrar em Network, Interfaces, a gente vai dar uma olhadinha no link de internet, que vai ser o 200.200.0/24, como vocês podem ver aqui, e a nossa VPN está em cima do nosso link de internet. Na rede LAN da porta 2, a gente tem a rede 10.10.0.0, assim como a gente vê na topologia. Então a ideia aqui é, ao invés de utilizar roteamento estático, a gente vai habilitar esse OSPF e ver como que a gente vai fazer essa comunicação entre a rede 10.10 com a rede 192.168. O primeiro passo da configuração é adicionar endereçamento IP aqui nas interfaces túneis. As interfaces túneis são essas interfaces aqui que a gente estabeleceu a VPN. Então, do ponto de vista da filial A gente tem a rede 100.100.64.00/30, onde o ponto 2 é o lado da filial. Então a gente entra aqui na interface VPN, a gente aqui no IP seleciona 100.64.02/32, mas ó, você pode ver que ele nem permite eu botar o /32 porque ele já é definido por padrão, e aqui vai ser o 100.64.1/30, indicando o endereçamento IP da outra ponta. A gente permite aqui o ping e dá um OK. Então eu já estabeleci o endereçamento IP do ponto de vista da filial, basta a gente ir lá na matriz e fazer o mesmo procedimento. Então a gente entra aqui na VPN da matriz. Dentro da VPN da matriz, a gente vai colocar o endereçamento IP 100.64.02 e na outra ponta 100.64.0. Na verdade, aqui em cima é o 100.64.0.1 e aqui o 100.64.0.2, onde a gente vai também permitir o ping. Então eu coloquei um endereço IP em ambas as pontas. Vamos acessar esse firewall aqui e ver se a gente consegue pingar um ponto no outro. Então eu tenho Show System Interface, onde eu estou na matriz, então meu endereçamento IP aqui é o 100.64.0.1. Então eu vou pingar o 100.64.0.2, que ó, eu estou conectado lá na filial, meu VPN está ok e o meu ping está ok. Após a gente saber que o ping está ok entre as duas pontas, eu vou subir, agora eu vou subir uma interface loopback. Essa interface loopback normalmente a gente associa a um router ID do OSPF. A gente não vai entrar em muitos detalhes do OSPF aqui, mas se você quiser saber um pouco mais, a gente tem alguns vídeos mais antigos do canal que eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada, caso você tenha alguma dúvida. E a gente vai renovar esses vídeos aqui com outros vendors e etc. também, então pode ficar sossegado. Mas como o intuito do vídeo não é o OSPF protocolos, conceitos mesmo, é apenas o foco na configuração. Então a gente vai vir aqui em Loopback 0, vou botar uma interface Loopback pro meu firewall. Como aqui é o meu firewall da filial, eu vou colocar o 10.255.0.2/32 e vou permitir aqui o ping, o HTTP e etc. E geralmente aqui na Loopback eu permito tudo. Vou fazer a mesma coisa lá na ponta da matriz. Então a gente agora apenas configurou as interfaces túneis e agora a gente configurando a interface Loopback. 10.255.0.1 na ponta da matriz, onde eu vou permitir tudo aqui, ping, tal. E agora que a gente já fez a parte de endereçamento IP, vamos ir para a parte de OSPF como um todo. Então a gente entra na aba de Network, dentro de Network a gente procura por OSPF e aqui a gente parte para as configurações de OSPF para interconectar essas duas redes. Como que a gente faz? Router ID. O Router ID a gente coloca como boa prática o endereçamento IP da Loopback. Como eu estou na minha filial, minha Loopback foi a 0.2, então meu Router ID vai ser 0.2. Eu vou considerar aqui que a área que a gente está trabalhando é a área 0.
E aqui em Networks eu coloco dentro da área 0 as redes que eu quero divulgar, ou melhor, as redes que eu quero associá-las ao OSPF. Então a rede que eu quero associar ao OSPF, primeiro é a 100.6400/30, então 100.6400/30. A outra rede que eu quero associar ao OSPF, 192.168.10.0/24, lembrando que eu estou fazendo as configurações no lado da filial, então 192.168.10.0/24, show de bola. E por fim eu vou divulgar a minha loopback 10.255.02/32. Beleza, divulguei essas três redes aqui e agora eu vou associar uma interface ao OSPF. Então aqui eu vou colocar OSPF Branch to MTZ interface túnel. Eu vou colocar um custo de 10 sem autenticação, mas você poderia colocar autenticação aqui MD5 ou Plain Test. Você pode habilitar o BFD para melhorar ali a convergência do protocolo. Network, como é só uma rede ponto a ponto, a gente coloca aqui point to point, dá um OK, coloca aqui em Apply. Então basicamente foi adicionar Router ID, criar uma área 0 no caso, definir as redes que vão participar do OSPF e associar uma interface que vai ser a interface de conexão entre os dois equipamentos. Se você tivesse mais interface com outros equipamentos, você poderia colocar aqui também, sem problema nenhum. Beleza, eu acho que não tem mais nada aqui para a gente configurar, podemos ir lá para o firewall da matriz. O firewall da matriz, lembrando que ele tem a loopback 0.1, como a gente pode confirmar aqui. Então o nosso router ID é o 10.255.0.1. A gente cria uma área 0, show de bola, nada diferente até agora. Associa a área 0 às áreas que participarão dentro, associa a área 0 às redes que participarão do OSPF. Então, do ponto de vista da matriz, quais redes vão participar do OSPF? Bom, a mesma rede 100.64.0.30, até para os dois equipamentos estabelecerem relação de neighbor. Então, 100.64.0.0/30. Mas qual? Um 10.10.00/24. Então eu estou informando aqui dentro do meu firewall da matriz que a rede 10.10.00/24 pertence ao domínio OSPF e aos equipamentos que estabelecerem relação de neighbor com esse firewall, o meu firewall vai divulgar o 10.10.00/24 informando que essa rede pertence a ele. Da mesma forma que o firewall lá da filial vai informar aqui para os firewalls que estabelecerem relação de neighbor que o firewall da filial contém ou pertence à rede 192.168.10.0/24. Então esse é o princípio do roteamento dinâmico. Então a gente digita aqui as redes 10.10.00/24 e a minha bom e velha loopback 10.255.0.1/32. Para finalizar, a gente associa a interface, então a SPF MTZ to branch. A interface é a interface VPN, a um custo de 10, sem autenticação, point to point e Xablau. A gente dá um OK aqui, dá um OK aqui e pronto. As configurações estão finalizadas. Como que a gente poderia validar ali se o OSPF está ok ou não? Bom, a gente pode aqui no firewall da matriz, por exemplo, na aba de Network, tu pode vir aqui em Dashboard, adicionar, e a gente procura aqui por Routing, onde a gente seleciona Routing, ADD Monitor, e a gente vai aqui em Routing Monitor. E aqui em Route Monitor, se a gente vê que estamos divulgando, por exemplo, por type, se a gente filtrar por OSPF, dá um OK. Do ponto de vista do firewall da matriz, a gente aprendeu aí duas rotas via OSPF. Uma rota é a 10.255.0.2/32.
Se vocês lembrarem, essa barra 32 é a loopback do meu firewall da filial e a rede 92.168.10.0/24. Ambas as redes, eu tenho que encaminhar pela VPN matriz to branch. Então, ambas as redes 192.168.10 e 10.255.02, do ponto de vista do meu firewall da matriz, para alcançar essas redes, eu tenho que passar pelo meu túnel IPsec aqui. Show de bola? Beleza? Se a gente quiser ir um pouquinho mais além e verificar isso através da linha de comando, vamos dar uma olhadinha aqui no firewall da matriz pela linha de comando. Então eu estou aqui no firewall da matriz. A gente pode emitir aqui um get router info OSPF. Se você quiser primeiro verificar se a relação de neighbor está ok, você pode dar aqui um router info OSPF neighbor. E a gente pode confirmar aqui que o estado da conexão do OSPF do nosso firewall está full. Então ambos os firewalls agora já podem trocar os seus LSDBs com seus LSAs, etc. Ele fala aqui que o meu neighbor é o 10.255.02, que é o router ID do meu neighbor, que é justamente a loopback dele. E para eu chegar no meu neighbor, eu tenho que passar por essa interface VPN to MTZ to branch. Então indica que, do ponto de vista da nossa matriz, que a conexão, ou melhor, a relação de neighbor entre os dois firewalls está ok. Se a gente pegar esse mesmo comando e emitir esse comando lá no firewall da filial, vocês vão ver um resultado parecido. Então, do ponto de vista da filial, o 10.255.01 tem um estado de neighbor full e estabelece essa conexão pela VPN branch to matriz. Para vocês verem quais foram as rotas então aprendidas por essa relação de neighbor, porque eu só tenho uma, no caso, se eu tivesse mais ia aparecer mais rotas, você pode dar um get router info routing table OSPF. E aqui você aprende que, do ponto de vista da matriz, eu aprendi aquela rede 10.255.02 e 192.168.10.0 através do interface túnel que vai lá para a minha matriz. Então a nossa configuração de OSPF aqui, pelo menos em teoria, está ok, porque a gente tem uma relação de neighbor full. Então ambos os equipamentos podem trocar seus LSDBs, que são informações de roteamento e interfaces, etc. E agora que ambos conhecem suas informações de roteamento, basta a gente testar a comunicação de um ponto para outro. O único problema que poderia ocorrer aqui seria, sei lá, uma policy que não estaria permitindo essa comunicação, algo nesse sentido. Mas do ponto de vista de camada 3 de roteamento, tudo está funcionando perfeitamente. Então, antes da gente testar aqui, eu quero saber se você já deixou o seu like, sua inscrição e se já compartilhou esse conteúdo com todos os seus amigos. Porque conteúdos como esse daqui, envolvendo segurança, roteamento, um monte de coisa misturada assim, eu tenho certeza que você não acha em qualquer canal. Então, dá aquela valorizada para nós e compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos. Então, para a gente testar aqui, eu vou acessar um PC que está lá na filial. Vocês podem ver aqui pelo IP 192.168.10.10, que é esse camarada aqui. E eu vou pingar no PC que está lá na matriz, que é o 10.10.0.10, que é esse camarada aqui. Antes da gente pingar, eu vou fazer um sniffer packet aqui para a gente fazer um filtro, ou melhor, analisar esse fluxo que está passando aqui no firewall da matriz para a gente ver se está tudo ok. Então bora lá, fazer um ping 10.10.0.10 e voa lá. Meu PC está pingando aqui, então o pacote sai do PC, bate no meu firewall, o firewall da filial encaminha pela VPN, bate aqui no firewall da matriz pela VPN e chega no PCzinho que está aqui embaixo. E o mesmo processo ocorre na volta. Se a gente olhar aqui o output no firewall da matriz, a gente vê exatamente isso. O pacote chega aqui com a origem 92.168.10.10, que é o nosso PC. Então ele veio por aqui, a gente confirma pela interface VPN matriz to branch. Então a gente está aqui nessa VPN de entrada.
com destino a 10, 10, 0, 10, então tem que sair pela porta 2, então o que a gente vê aqui, ó, ARP who has 10, 10 tal, 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 ele, ó, 10 ponto tal, passa pela porta 2, depois que esse pacote sai da porta 2, ele chega então no usuário, o origem vira destino, o destino vira origem, o pacote volta aqui com destino 92.168.10, que é o que a gente vê aqui, é encaminhado pela VPN e chega lá na outra ponta e esse processo ocorre normalmente. Então a gente confirma aqui que o nosso equipamento está funcionando perfeitamente através da comunicação de OSPF que a gente criou e vocês viram que a configuração aqui ela é bastante simples. Basicamente ocorre todo o processo de estabelecimento de VPN normalmente, assim como a gente faz. Porém, a gente adiciona endereçamento IP nos interfaces túneis e divulga essas interfaces túneis conforme a necessidade. Apenas uma dica para vocês aí no momento de configurar o OSPF é evitar esse tipo de configuração de redistribute. Normalmente, não estou falando que são todos os casos, mas normalmente o redistribute causa mais problemas do que solução. Até se você estiver utilizando uma topologia de VPN ou OSPF nessa topologia de VPN, principalmente o Redistribute Connect pode gerar problemas aí de conexões nas suas VPNs e no estabelecimento dos túneis com outros vendors ou até mesmo entre Fortinet com Fortinet. Então, quando vocês forem configurar o OSPF, priorizem mais as questões de publicar no network. Evitem configurações aqui de redistribute para vocês não terem problemas aí com o estabelecimento de túneis, route leaks, esse tipo de coisa. Então vocês viram que a configuração ela é bastante simples, basta seguir um passo a passo bem tranquilo aqui. Eu vou deixar as configurações aqui embaixo na descrição para caso você tenha curiosidade em fazer também. E apenas se ligue nos casos de redistribute, que na maioria dos casos eles causam mais problemas do que solução. Bom galera, o nosso vídeo está chegando ao final e novamente eu peço encarecidamente que você deixe aqui o seu like, a sua inscrição, porque a gente está com uma meta de chegar a 10 mil inscritos e eu estou contando contigo para a gente chegar lá até o final desse ano. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!